Salmo 34, 18. Os irmãos marquem essa primeira passagem, depois Isaías 57, 15. Vamos todos ficar de pé e vamos toda a uma só voz lermos essa leitura bíblica pelo qual está inserida a mensagem nesta noite. Vamos ler primeiramente Salmo 34, versículo 18, e depois, em seguida, Isaías 57, 15. Vamos todos a uma só voz. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Podem sentar. Amada igreja, nesta noite eu quero trazer uma mensagem da palavra de Deus falando sobre a importância do quebrantamento, a importância do quebrantamento diante de Deus. Mas surge uma pergunta primeiramente: o que é quebrantamento? Podemos ver que quebrantar tem a sua origem etimológica no latim crepare, que significa quebrar, estalar, rachar. Biblicamente falando, quebrantar-se é tirar a resistência, tornar-se fraco, reconhecer as debilidades e agir, ou seja, submeter a vida ao controle divino. Resumindo, quebrantamento é a quebra da nossa própria vontade, de forma que nossas ações passem a ser governadas por Deus. Vou repetir: é a quebra da nossa própria vontade, de forma que as nossas ações passem a ser governadas por Deus. E por que isto, amados irmãos? O quebrantamento bíblico transforma nosso temor natural no temor a Deus. Nós lemos aqui dois textos bíblicos que falam de quebrantamento. E se você prestou bem atenção na leitura, você deve ter observado que tanto Davi como Isaías falam basicamente da mesma coisa. No primeiro texto, no Salmo 34, 18, Davi diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, ou os contritos de coração, que são palavras sinônimas. Isaías basicamente fala a mesma coisa. Isaías, de uma forma bem clara ainda, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. E assim diz Deus:
para as nossas almas: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, no primeiro texto, Davi está falando da proximidade de Deus para com aqueles que têm os seus corações quebrantados diante de Deus. E Davi basicamente está dizendo: Deus não está perto daqueles que têm o melhor carro. Deus não está perto daqueles que estão vestidos com a melhor roupa. Deus não está perto daqueles que estão com os calçados melhores, ou quem tem mais dinheiro. Mas Deus está perto de quem tem um coração quebrantado diante do Senhor. A mesma coisa é Isaías. Isaías ainda é mais claro, fala algumas verdades acerca do quebrantamento. Isaías está dizendo aqui, neste versículo 15 do capítulo 57, ele está dizendo que Deus tem dois endereços. O primeiro é num alto e santo lugar, ou seja, Deus habita nos céus. Mas já o segundo endereço de Deus diz que Deus mora com aquele que possui um coração contrito e um coração abatido. E o que é isso? Um coração contrito, arrependido diante de Deus. Um coração abatido, um espírito abatido. E o que é isso? Um coração totalmente humilhado diante de Deus. Segundo Isaías aqui, e a palavra que ele recebeu do Senhor, Deus reside com os humildes, com os pobres de espírito. Deus está perto dos que têm coração quebrantados, humilhados e arrependidos diante de Deus. O quebrantamento é uma obra de Deus, mas exige também a nossa participação. E nesta noite eu quero ver alguns passos para saber se eu ou você nos tornamos já uma pessoa quebrantada diante de Deus. Quais são as evidências que Deus habita em mim ou na minha vida? Primeiramente, Deus habita com os contritos de espírito. Está aí no versículo, capítulo 34, ou melhor, Salmo 34, versículo 18, Isaías 57, 15, a parte A, que diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito de espírito. Mas você que está me ouvindo nesta noite, talvez você diga: espera aí, pastor, eu não tenho pecado nenhum que eu deva estar com o coração contrito diariamente diante de Deus. O que é que o Senhor me diz? Eu quero lhe dizer uma coisa: será mesmo que você, que pensa dessa forma, que todos os dias você não tem que se arrepender dos seus pecados,
Será que você pensa que todos os dias você não tem que estar em contrição diante de Deus todos os dias? A palavra de Deus nos diz o seguinte, amados irmãos, o apóstolo do amor João, lá em 1 de João 1, versículo 8, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade de Deus não está em nós. E vem aqui uma verdade para a minha vida e para a sua. Todos nós pecamos todos os dias. Como, pastor? Falamos palavras que não deveríamos falar. Colocamos os nossos olhos onde não deveríamos colocar. Pensamos coisas que não deveríamos pensar. Será que isso não é uma verdade na minha e na sua vida? Com a boca, com os olhos e com os pensamentos. Mas ainda bem que a misericórdia do Senhor, ela é infinita e se renova a cada manhã em nossas vidas. Senão todos nós estaríamos perdidos. O próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu irmão, minha irmã, servos e servas do Senhor, meu amigo, minha amiga que você está me ouvindo nesta noite, todos os dias nós devemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e em quebrantamento confessar os nossos pecados. Muitas vezes nosso próprio egoísmo, ou melhor, nós somos enganados pelo nosso próprio egoísmo. Achamos que não temos pecado algum. Nossos pensamentos, nosso raciocínio, muitas vezes praticamos, olhamos algo, pensamos em algo, falamos algo e achamos que não pecamos contra Deus. E preparando essa mensagem, lembrei-me do profeta Isaías, este mesmo que escreveu essas palavras. No início, lá do seu livro, lá no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5, quando ele foi chamado por Deus, ele teve uma visão gloriosa, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E continua: serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E diz o texto que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Quando Isaías teve esta visão, ele não suportou a tamanha glória.
Então ele caiu de joelhos e com o coração contrito, quebrantado, confessou seus pecados. Isaías estava lamentando a morte do rei Uzias, um grande rei de Israel. Talvez Isaías pensasse que era um homem puro, mas ele caiu quebrantado, de joelhos, com o coração contrito. E no versículo 5 diz: então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu quero falar uma grande verdade aqui para todos nós que estamos aqui nesta noite. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é impossível para alguém viver na presença de Deus e não sentir a necessidade de santificação e purificação dos seus pecados. Vou repetir. É impossível alguém viver na presença de Deus e não sentir a necessidade de santificação e purificação dos seus pecados. E quero trazer uma palavra aqui, principalmente para os crentes. Quando o crente ver a glória de Deus por intermédio do texto bíblico, quando o crente vê a glória do seu Senhor, ele se derrete diante dele e cai quebrantado e reconhece que é um pecador. Por quê? Porque sente a necessidade, reconhece a necessidade da misericórdia de Deus sobre a sua vida. A verdade é, amados irmãos, a Bíblia fala que existe a misericórdia de Deus, existe também a graça de Deus. Duas coisas parecidas, mas são diferentes. Graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Eu pergunto a você que está me ouvindo nessa noite: você consegue contemplar a glória de Deus por intermédio da sua palavra? Você já entendeu o tamanho da glória do Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de aliança? Você é uma pessoa quebrantada diante de Deus, contrita, reconhecendo que não tem merecimento algum de ser salvo. Irmãos, graça e misericórdia, parecidas, mas são diferentes. Vejam só, amados, nós merecemos ser condenados, mas pela misericórdia de Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados. Nós merecemos ir para o inferno, mas pela misericórdia de Deus, quando cremos, o Senhor Jesus nos leva ou nos levará para o céu. Não merecemos ser salvos,
Mas pela graça de Deus, por mediante a fé, nós somos salvos. A fé em Cristo Jesus. Não merecíamos ser selados com o Espírito Santo, mas pela graça de Deus, Deus sela todos aqueles que têm a Jesus como Senhor e como Salvador da sua alma. Por isso, Tiago recomenda, lá no capítulo 4, versículo 8, dizendo o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará para vós. Mas pastor, como é que eu vou me aproximar de Deus? Através da leitura bíblica e oração. Você quer Deus bem perto de você, bem próximo de você? Leia as Escrituras, creia nas Escrituras, que Deus vai falar com você, e você vai falar com Deus por intermédio da oração. Pois as Escrituras sagradas são os lábios de Deus falando conosco. Quer ser uma pessoa contrita, quebrantada diante de Deus? Se aproxime de Deus, comece a ler a Bíblia e orar, e Deus vai manifestar a sua glória a você. E quando fazemos isso, Deus, Ele não nos rejeita. Porque Deus, quando fala conosco por intermédio da sua palavra, nosso coração se derrete. Porque a palavra de Deus, Ele lê a nossa vida. Ele sabe quem nós somos. E mostra de forma clara, por intermédio da sua palavra, que nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Você lê as Escrituras. Antes de ler as Escrituras, faça como o salmista: desvenda os meus olhos, Senhor, para que eu veja e contemple as tuas maravilhas. Você tem lido a palavra de Deus dessa forma? Porque Deus diz, Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. E o que é isso, amados irmãos? De todo o vosso ser. Porque quando você lê a minha palavra e eu falar para você quem eu sou e quem você é, você vai cair em contrição diante dos meus pés, clamando pela minha misericórdia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração, amados, é nos aproximarmos dEle. Buscar a Deus de todo o coração, isso se chama quebrantamento diante de Deus. E há muitas pessoas precisando quebrantar-se diante de Deus. Talvez seja eu, talvez seja você. Estamos enfrentando muitas dificuldades, muitos problemas até nas nossas vidas. Talvez seja falta de quebrantamento na minha vida e na sua vida. Lembrei-me também, preparando essa mensagem, do rei Ezequias. Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Deus enviou o profeta Isaías a ele com um recado:
Está lá em Isaías, aqui no livro de Isaías 38, versículo 1. A mensagem do profeta foi essa para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, senão morrerás e não viverás. Isaías entregou a mensagem, virou as costas, foi embora, e Ezequias, ao ouvir a mensagem do profeta Isaías, deitado em seu leito, virou-se para a parede, se quebrantou-se diante de Deus, dizendo, Isaías 38, versículo 3: lembra-te, Senhor, que eu andei diante da tua presença com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Eu ouvi a tua mensagem, se compadece de mim, lembra-te de mim, Senhor. E diz o texto lá, Isaías 38, 5, Isaías ainda não tinha terminado de sair do palácio, ele ainda estava no pátio, quando Deus falou para o profeta Isaías e diz, volta e diz a Ezequias as seguintes palavras: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, eu te acrescentarei ainda, Ezequias, 15 anos de vida, para que tu viva e glorifique o meu santo nome. Irmãos, irmãs, você que me ouve nesta noite, talvez você ou eu estamos enfermos, seja fisicamente, seja espiritualmente, há muito tempo. E Deus quer ver na minha vida e na sua quebrantamento, reconhecimento que estamos em falta para com Deus. Põe tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Que palavra dura e maravilhosa ao mesmo tempo para as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, como é que está a nossa vida diante de Deus? Temos levado uma vida de quebrantamento diante do Senhor, com contrição, reconhecendo os nossos pecados, confessando e deixando. Não é confessar e voltar a praticar novamente. Veja o que é que a palavra de Deus diz aí. Não desmarque aí Isaías. Abra aí o livro de Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. Veja o que é que a palavra de Deus diz. O que encobre as suas transgressões, jamais o que? Prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Porque há tantos cristãos que não prosperam espiritualmente. São os mesmos cristãos raquíticos, desejando sempre o leite para beber, e não consegue ingerir um alimento mais sólido. Sabe o que é isso? Falta de quebrantamento diante de Deus, contrição diante de Deus,
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Nós sabemos aqui que ninguém pode encobrir os seus pecados diante de Deus. Deus está vendo. Mesmo que você tente esconder, você jamais vai conseguir esconder os seus pecados diante de Deus. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esta é a promessa de Deus. Você quer Deus habitando na sua vida? Você quer crescer espiritualmente diante de Deus? Seja um cristão contrito diante de Deus, um cristão vigilante diante de Deus, mesmo que você venha a tropeçar, Deus vai falar com você por intermédio da sua palavra e vai mostrar que você tropeçou, você vai confessar e vai deixar, porque Deus quer que nós prosperemos espiritualmente. É isso, amados. Tomando aqui o exemplo do rei Ezequias. Quando nos aproximamos de Deus com lágrimas, Deus se aproxima de nós. Deus quer ver em nós um coração contrito, quebrantado, humilhado diante de Deus. Deus sonda os nossos corações. Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Deus não resiste às lágrimas de um crente quebrantado, totalmente contrito diante da presença dele. As lágrimas, as orações de um coração contrito, elas não ficam aqui na terra, elas sobem à presença de Deus. O salmista diz que Deus está guardando no seu odre as nossas lágrimas, e as orações dos seus santos sobem como aroma suave para as suas narinas. Está lá no livro de Apocalipse. As mesmas lágrimas que nós derramamos diante de Deus, seja de dia, seja de madrugada, seja no círculo de oração, elas subirão até a presença de Deus, desde que estejamos com a contrição diante de Deus, quebrantados aos pés do Senhor. Há outro relato bíblico, amados irmãos, interessante. É quando Abraão despediu a escrava Agar. Nós sabemos que, por teimosia de Abraão e Sara, Abraão coabitou com Agar, a egípcia, e teve um filho. Mas chega um momento que Abraão despede Agar, e a única coisa que Abraão deu para Agar foi seu filho Ismael, um pouco de pão e um odre de água. Já pensou, amados irmãos, o pai da fé? Eu fiquei imaginando, vendo essa mensagem bíblica. Despediu num deserto a sua serva, deu um pouco de pão e um odre de água. E diz lá em Gênesis 21, 14, 16, o texto diz o seguinte: Agar saiu andando com Ismael, errante pelo deserto de Beceba, quando a água que ela tinha acabou. Agar lançou o menino debaixo de uma das árvores, afastou-se dizendo: que eu não veja morrer este menino. E levantou a sua voz e chorou.
Mas diz as Escrituras, em Gênesis 21, 17 e 19, o anjo de Deus bradou a Agar desde o céu e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Irmãos, esse é o Deus de toda misericórdia. Por isso que eu tenho um costume sempre de repetir: Deus é bom, e a sua bondade dura para sempre. Nós é que somos ruins, mas Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. Creio que Deus fez tudo isso porque Abraão não foi justo para com Agar, mas Deus, ele é um Deus justo, e Deus tinha planos na vida de Ismael. E aqui vem uma aplicação para a minha vida e para você. Quando você estiver vagando, errante pelos desertos da vida, e você sentir que a água acabou, aí vem a mensagem para mim e para você: não se desespere, derrame lágrimas de quebrantamento diante do Deus Todo-Poderoso, e se for necessário, Ele vai abrir uma fonte no deserto para você. E surge uma pergunta para mim e para você: do que estamos precisando hoje? De misericórdia ou de graça? Deus, nesta noite, tem para mim e para você graça e misericórdia. Abram comigo aí, Salmo 84, versículo 11. Que diz assim: porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega a quem? Aos que andam retamente. Irmãos, entendamos aqui, porque o Senhor Deus é sol. E o que é que o sol faz? Ele ilumina. O salmista diz que Deus aqui é sol, ou seja, Ele revela, por intermédio da sua palavra, todas as nossas perversidades, e nós nos quebrantamos aos seus pés. E Ele também é escudo. E o que é isso? Ele protege, Ele dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente diante dele. Então, amados irmãos, como eu falei para todos nós nesta noite, Deus tem nesta noite para mim e para você graça e misericórdia. Temos que nos ver diante de Deus. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida diante de Deus? Contrita?
reconhecendo que somos pecadores e carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus ou não? Se você se vê assim, graças a Deus, nunca deixe de ler as Escrituras, porque Deus sempre fala conosco por intermédio da sua palavra. E antes de meditar na palavra de Deus, ore a Deus, peça a Deus: abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, abre meu entendimento, Senhor, para que eu contemple as tuas grandezas e veja na verdade quem tu vê, ou melhor, o que tu vê em mim. É isso, amados. Então, amados, quais são as evidências de que Deus habita em nós ou está conosco? Em primeiro lugar, Deus habita com os contritos de espírito. Sempre estão vendo as suas falhas, os seus defeitos, confessando-os, deixando e descansando no perdão de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Mas também há uma segunda evidência de que Deus habita em nós. Está em Isaías 57, a parte B, quando diz o seguinte: habito também com aquele abatido de espírito. E o que é isso? Humilhado. Quando Deus mostra quem nós somos, nós caímos contritos aos seus pés. Quando Deus mostra quem nós somos, nós caímos humilhados, abatidos aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Segunda evidência de que Deus habita em nós: Deus habita com os abatidos, com os humilhados. A Bíblia diz, como nós lemos, que Deus está com os que têm o coração quebrantado, humilhado. A Bíblia diz que Deus habita com os abatidos de espírito. E de quem Deus pode estar longe? Se Ele habita só com os contritos, nos contritos e abatidos. As Escrituras respondem essa verdade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não suporta os soberbos. Está lá em Tiago capítulo 4, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra humildade está intimamente ligada à palavra quebrantamento. A palavra orgulho é o contrário da palavra humildade e quebrantamento. O orgulhoso, ele não se humilha. Por isso que Deus não suporta os soberbos, os orgulhosos. Existem várias diferenças entre a pessoa humilde, humilhada diante de Deus, e aquela que é orgulhosa. Pelo menos eu separei aqui 7, de forma bem rápida. Em primeiro lugar, a pessoa humilde, ela reconhece os seus erros. A pessoa que é orgulhosa
joga a culpa nos outros. Você sabia disso? Que o orgulhoso nunca acha que está errado, só ele que erra, ele sempre procura um culpado. A pessoa humilde aceita as críticas. Já a pessoa orgulhosa acha que sabe de tudo. O orgulhoso não aceita críticas. Ele acha que sabe de tudo. Terceiro, a pessoa humilde, ela é uma pessoa totalmente dependente de Deus. Já aquela pessoa soberba, orgulhosa, acha que não precisa de ninguém, se acha capaz de fazer tudo e só ela sabe fazer. Quarto lugar, a pessoa humilde, ela está sempre pronta para servir. Mas a pessoa que é orgulhosa, ela só quer ser servida por todos. Quinto lugar, a pessoa humilde faz tudo para a glória de Deus. A pessoa orgulhosa faz tudo para a sua própria glória. É aquela pessoa que é uma propaganda ambulante, que tudo quanto faz, ele quer ser visto pelos homens. Sexto lugar, a pessoa humilde, ela reconhece quando peca contra um irmão com quem quer e pede perdão. Já a pessoa orgulhosa jamais se arrepende, guarda rancor e tem um coração com raiz de amargura. Ela tem um coração amargurado e vai contaminar a muitos. E por fim, a pessoa humilde será exaltada por Deus, e a pessoa orgulhosa será abatida por Deus. Deus não suporta a pessoa orgulhosa. Mas talvez que você esteja me ouvindo, e essa palavra também é para mim. Se eu ou você temos sido orgulhosos, crentes orgulhosos, eu quero trazer uma boa notícia para você nesta noite. Não se desespere. A bênção de Deus, a transformação de Deus é para aquele que reconhece, confessa e rejeita todo tipo de orgulho na sua vida. Se arrependa e deixe seu orgulho. Não seja uma pessoa orgulhosa, que Deus está mostrando quem você é e você não quer aceitar. Deixe seu orgulho. Seja uma pessoa contrita, humilhada diante de Deus, abatida diante de Deus, se quebrante aos pés do Senhor. Se há um tipo de orgulho ainda no seu coração, ou uma raiz de amargura que está lá no fundo da sua alma, se não, Deus não habita com você. Talvez você pense que Deus habita com você, mas Ele não habita, ou então a palavra de Deus não é verdadeira. Deus só habita com um contrito e abatido de espírito, com aqueles que reconhecem seus pecados, confessam e deixam, com aqueles que são abatidos de espírito, humilhados diante de Deus e veem que não carecem da graça e da misericórdia de Deus. Faça isso enquanto é tempo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Na verdade, amados, Deus não está interessado em sacrifícios, diz a palavra de Deus. Deus está interessado na obediência a Ele, que é fruto de um coração quebrantado diante de Deus. Salmo 51:17 diz: sacrifício aceitável a Deus é espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Está aí no Salmo 51, versículo 17. A verdadeira obediência flui de um coração quebrantado, que reconhece a santidade e a soberania de Deus. Você quer ser uma pessoa com o coração quebrantado? Comece com a sua rendição à vontade de Deus na sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz lá em Romanos 12, versículo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2: rogo-vos, pois, irmãos, eu clamo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Ele faz um apelo, um rogo aos cristãos de Roma e também a nós. Porque, amados irmãos, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela sempre será boa, perfeita e agradável. E quem se quebranta diante de Deus, obedecerão a esta vontade de Deus. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E como eu falei anteriormente, que Deus quer um povo obediente a Ele, nada melhor do que nós lermos o profeta Joel, quando disse sabiamente, e que o povo obedecesse a palavra do Senhor. Lá em Joel, capítulo 2, versículo 13, Deus, por intermédio do profeta Joel, o povo estava vivendo como queria, a casa de Deus estava abandonada, em ruína, estava fazendo todas as suas casas apanelhadas, da forma como queriam, e Deus disse que esse povo, o que eles guardavam era como um saquitel furado, entrava por cima e saía por baixo. Nada prosperava. E Deus, por intermédio do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Que palavra, amados irmãos, para mim e para você. No tempo do profeta Joel, as pessoas tinham o costume, sabe de quê? Rasgar as roupas em público para mostrar seu arrependimento e a sua tristeza. Mas Deus não estava impressionado com isso. Deus manda que o povo rasgue o seu coração, se quebrantem diante de Deus, submeta à vontade dEle.
Deus quer ver o nosso coração. E Deus sabe muito bem, às vezes, as demonstrações exteriores, que muitas vezes nós mostramos quem somos, não correspondem ao que está lá dentro dos nossos corações. Às vezes estamos mostrando algo, muitas vezes, exteriormente, muitas vezes, aquilo que nós não somos, mas por dentro, Deus está vendo, e Ele diz: rasgue o seu coração, se arrependa desses pecados, deixe essa sua vaidade, deixe essa sua soberba, deixe os seus pecados de estimação que você tem ainda. Eu quero que você deixe perante mim, e não fique aparentemente mostrando que é alguém que você não é. O povo nos nossos dias está dessa forma. Roupa rasgada, amados irmãos, nem sempre significa ter um coração quebrantado diante de Deus. Aparência exterior nem sempre significa uma vida quebrantada diante de Deus. O que Deus deseja de mim e de você nesta noite é que tenhamos um coração contrito, que tenhamos um coração humilhado, quebrantado diante de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos Ele os conhece de longe. Então, amados, fica aqui essas duas evidências de que Deus está próximo de nós, habitando em nós. Primeiro, é quando nós temos um coração contrito diante de Deus. É quando nós temos um coração humilhado diante de Deus, abatido diante de Deus, vendo que nós somos pó, porque nós somos carentes e necessitados da graça de Deus. E concluo dizendo o seguinte: quebrantamento, amados, é desistir de alcançar o céu através de qualquer quantidade de bondade pessoal. Quebrantamento é deixar de lado toda a confiança em nossos próprios esforços. Tem pessoas, amados irmãos, que querem alcançar os céus através da quantidade de bondade que ele faz para o próximo. Você não vai alcançar o céu desta forma. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, que já se quebrantaram diante de Deus, que já se arrependeram dos seus pecados, confessaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e vivem em contrição, em humilhação diante de Deus todos os dias. Não ponha confiança nos seus próprios esforços. Quebrantamento é nos voltarmos totalmente para a vitória da cruz de Cristo, reconhecendo que Ele é o único caminho. A este sim eu devo ser contrito e abatido de espírito, humilhado todos os dias na sua presença. Um crente quebrantado, ele diz assim: eu não sou nada, mas o meu Senhor, Ele é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo por mim.
Eu não tenho nada, mas Ele tem tudo que eu preciso para a minha vida: graça e misericórdia. Isso é um coração quebrantado. Eu não sou nada, meu Senhor, Ele é tudo. Eu não posso nada, mas Ele pode tudo e fez tudo por mim. Eu não tenho nada, mas Ele tem tudo quanto eu preciso: graça e misericórdia. Temos que clamar como o salmista, Salmo 40, versículo 17: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. É incrível o que Deus pode fazer com um coração quebrantado. Quando nós entregamos todos os pedaços da nossa vida, que nós somos um caco, nós somos um caco quebrado, nós somos vasos melindrosos. E o Salmo 147 diz que Deus sara os de coração quebrantado e lhes pensam as feridas. Deus é o médico da nossa alma. Deus é o médico dos quebrantados, dos contritos, dos abatidos, dos humilhados diante da sua presença. Então, amados irmãos, esta é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesse ano de 2023. Sejamos um povo quebrantado diante do nosso Senhor. Nos submetamos à sua vontade e não à nossa. Deixemos os nossos caprichos de lado, deixemos nosso orgulho de lado e nos humilhemos na presença do Senhor, porque Ele é tudo quanto nós necessitamos. E finalizo dizendo: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia do teu povo e nos ajuda, porque sem ti nós nada podemos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.